Vamos para mais um vídeo da nossa série sobre o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito. Para você que já acompanha o canal, você já sabe, todo vídeo é uma ficha de fiscalização diferente em que nós apresentamos a ficha, fazemos nossos comentários, nossos apontamentos e vamos lá para mais uma ficha de fiscalização. Essa aqui foi bem pedida, né? Que é a ficha de fiscalização da infração do artigo 165 do CTB, famoso artigo 165, que é a infração por dirigir sob influência de álcool, como está aqui na tipificação resumida. Mas a tipificação correta desse enquadramento é a seguinte: dirigir sob influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência. Inclusive, o código de enquadramento é o 51691, né, ou 51691, como o pessoal às vezes costuma chamar também. E tem o outro desdobramento, que é justamente a infração, o tipo infracional, por dirigir o veículo sob efeito de substância psicoativa. Em outras palavras, seria sob efeito de drogas, né? Só que assim, não é tão simples de constatar, e está bem menos, é um pouquinho mais complicado que o álcool, né? A questão da alcoolemia já está mais bem sedimentada aqui o procedimento. Enfim, a natureza dessa infração, obviamente, ela é gravíssima. Perceba que em relação à pontuação, ó, não é computável. Por que não é computável? Porque tem a penalidade de suspensão do direito de dirigir. Inclusive tem vídeo aqui no canal em que eu explico isso. Quando a infração trouxer como penalidade a suspensão do direito de dirigir, então nesse caso não vai haver registro de pontuação. Por quê? Porque a infração já gera suspensão. Se houvesse o registro de pontuação, essa pontuação registrada serviria lá como cálculo para uma eventual aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir por somatória de pontos. De certa forma, teríamos uma duplicidade, uma punição dupla em decorrência do mesmo fato que não pode, considerando o ordenamento jurídico brasileiro, tá bom? Então não tem registro de pontuação, mas o infrator é o condutor. E essa infração só se constata, evidentemente, mediante abordagem, né? Eu faço sempre essa brincadeira, não tem como o agente saber só olhando, e aquele cara está dirigindo embriagado, não tem como, né? Obviamente, tá certo? Então tem que ter a abordagem. Além da suspensão do direito de dirigir por 12 meses, a outra penalidade prevista é a de multa, só que é vezes 10, significa dizer que R$ 2.934,70 de multa para pagar em razão do cometimento dessa infração. A competência para autuar é do órgão de trânsito do Estado, rodoviário e também do órgão de trânsito do município. Você que está me acompanhando nessa série de vídeos aqui nessa playlist sobre o manual de fiscalização, você já deve ter visto em outros vídeos a minha explicação sobre isso, né? Que nós tivemos uma ampliação nas competências para fiscalização de trânsito, né? A Lei 14.599 de 2023, ela fez essa ampliação. Então essa infração que antes era de competência do órgão de trânsito do Estado ou rodoviário, o órgão de trânsito do município só faria a fiscalização e autuação mediante convênio, não precisa mais. E ainda não consta aí a informação do município porque as fichas de fiscalização ainda não foram atualizadas. Tanto é que estou usando nesse momento a resolução 985 de 2022 do CONTRAN, que é a versão do manual que está em vigor no momento em que eu estou gravando o vídeo. Aí tem outros vídeos aqui no canal que eu explico essa ampliação de competência, dá uma conferida lá, tem a explicação bem detalhada. Em relação à medida administrativa, tem aqui, ó, recolhimento de documento de habilitação, que assim, perceba que no final ele até fala, vide a parte geral desse manual. Se você quiser no final, se você não tiver visto ainda, dá uma conferida no primeiro vídeo dessa playlist, que é exatamente um vídeo sobre a parte geral do manual. E lá eu explico essa questão do recolhimento do documento de habilitação, que nesse caso não ocorre na prática, tá bom? Não ocorre o recolhimento, só em caso de habilitação suspensa ou cassada, e ainda assim se o condutor tiver com documento em meio físico ou em caso de suspeita de inautenticidade ou adulteração do documento. Dá uma conferida lá. E ocorre a retenção do veículo, né, até a apresentação de um condutor regularmente habilitado e sóbrio, obviamente. Não aparecendo ninguém, recolhe o veículo para o pátio. Pode caracterizar crime de trânsito? Sim. Lá no artigo 306 e no 310 também. 306, o crime de dirigir veículo automotor, não é, com a capacidade psicomotora alterada, em razão de influência de álcool. E o 310 seria a pessoa que empresta o veículo a alguém que está sob influência de álcool, né? Aí é assunto lá para uma série que eu estou pretendendo fazer, vamos ver se sai, que é a série sobre crimes de trânsito. Bora ver. Então, ó, visto essa parte introdutória aqui, vamos lá para as hipóteses aqui do quando autuar, quando não autuar, bora lá. Primeira coluna aqui, ó, quando autuar, tá certo? Quando autuar. Primeira hipótese aqui, ó. Quando é que ocorre essa infração? É o condutor que apresentar concentração de álcool igual
ou superior a 0,05 mg de álcool por litro de ar alveolar expirado, né, que é a medição realizada, o MR, para todo efeito legal. Se você quiser dar uma conferida para entender melhor isso aqui, dá uma olhada lá na resolução número 432 de 2013 do CONTRAN. Nessa resolução 432 de 2013, nós temos lá o procedimento em relação à fiscalização de alcoolemia. E aí você vai ver que existem lá, né, uma espécie de erro da legislação metrológica, ou como o pessoal costuma chamar, é uma margem de tolerância. Por isso que aparece 0,5, né? Você diz, pô, mas não é tolerância zero? É, mas existe a margem de erro que é 0,04. Então 0,04 menos 0,04, por exemplo, daria zero. Então não tem infração. Mas quando você faz lá o 0,05 menos 0,04, fica 0,01, que é justamente a medição realizada. Aí é que caracteriza a infração, por isso que tem essa margem de erro, que é uma margem de erro do próprio equipamento, tá certo? Daí a explicação. E essa questão do ar alveolar é porque o teste, o ar expirado, ele vem dos alvéolos pulmonares, né? Já que quando você consome bebida alcoólica, o álcool ele se distribui ali pelos órgãos e líquidos do seu corpo, né? Não é uma coisa que fica só na mucosa. Isso até cai um mito, né, que existe em relação a antissépticos bucais, por exemplo. Ah, se eu consumir, vai ficar ali, tiver a base de álcool, tiver álcool, vou cair no teste. Cara, se você assim, fizesse na hora o teste, ou minutos depois, porque é algo superficial, é diferente do álcool. Quando você consome, vai demorar ali algumas horas até que ele seja completamente eliminado, né? Então, imagina, a pessoa bebeu, pegou o carro, está indo para casa. Meia hora depois, no caminho, foi abordado pela fiscalização. Então, certamente, ainda vai constar ali a presença de álcool, né? Enfim, então, até porque tem álcool ali no pulmão, então os alvéolos pulmonares vão expirar álcool. Segunda hipótese aqui, ó. Condutor que se recusar a submeter ao teste do etilômetro ou a qualquer dos procedimentos previstos no artigo 277, que tem outras formas de constatação, né? E que apresentar 2 ou mais sinais, esse é detalhe, viu? Importante, ó, 2 ou mais sinais de alteração da capacidade psicomotora pelo uso de álcool, descritos no respectivo termo de constatação, que está previsto lá na resolução 432 do CONTRAN. Então, houve a recusa, como regra, se autor no artigo 65A do CTB. Até já gravei esse vídeo aqui, está disponível aí na playlist, viu? Você pode dar uma conferida depois. Terminar isso aqui, você vai lá, dá uma olhada no 65A se você não viu ainda, ou se viu, mas quer fazer aquela dobradinha com o 65, né? E aí, se ele tiver nenhum sinal, ou no máximo um sinal de alteração na capacidade psicomotora, sei lá, vermelhidão nos olhos, aí é no 65A, mas de repente ele tem vermelhidão nos olhos, hálito etílico, aí, que é o famoso bafo de cachaça. Nesse caso, tem 2 ou mais sinais de alteração da capacidade psicomotora, aí autua no artigo 65, beleza? Vamos lá aqui para a terceira hipótese, terceira e última hipótese do quando autuar. O condutor que, submetido a exame de sangue, apresentar qualquer concentração de álcool por litro de sangue, porque aí é muito mais preciso o teste, tá certo? E até tem condutor que diz assim, eu não vou fazer o teste do bafômetro, vou exigir o exame de sangue, eu duvido que o agente tenha na hora. Cara, qualquer um dos testes que você se recusar, ocorre lá a infração da recusa, por exemplo. Então, não cola. Essa não cola. O ideal é não dirija, cara. Não dirija. Acho que tem tantos meios hoje. Faço até esse parênteses aqui antes da coluna do quando não autuar. Cara, tem tantos meios ali, né, de você não dirigir. Você tem a possibilidade de táxi, transporte por aplicativo, carona. Cara, tem tantas formas de você não pegar naquele carro depois que dirigir, não se colocar em risco, colocar em risco a vida das outras pessoas, que assim, é absurdo, né? É muito absurdo, cara ser autuado por isso, sabe? Óbvio, claro, você tem direito à defesa, recurso segunda instância, enfim, isso é um direito seu, um direito constitucional, mas assim, o cara tem que pensar 2 vezes antes de fazer isso, né? Não há necessidade de se colocar em risco nesse grau. Mas enfim, bora lá, vamos seguindo. Aqui nós temos as hipóteses do quando não autuar. Você que acompanha o canal já sabe, o quando não autuar, das duas, uma. Ou a conduta especificada nessa coluna não é infração, é um fato administrativamente atípico, ele não se amolda a esse tipo infracional, ou é infração, mas em outro tipo infracional diferente desse aqui.
tá bom? Então vamos dar uma olhada aqui nessa coluna. Primeiro, condutor que em teste do etilômetro apresentou concentração igual ou inferior, lembra lá o que eu falei, ó, 0,04 mg de álcool por litro de ar expelido, né? Ou seja, quando ele fez o teste, a medição realizada deu essa. Como está dentro da margem de erro, de tolerância, vamos chamar assim, do equipamento, não tem infração, tá bom? Segunda hipótese aqui, ó. Condutor dirigindo veículo sob influência de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência. É infração no artigo 65, mas naquele outro desdobramento, tá certo? Depois eu vou deixar até aqui na fila para gravar sobre esse outro desdobramento, só por curiosidade, para a gente colocar aqui depois, tá certo? Vai acompanhando aí que daqui a pouco ele sai esse vídeo. Terceiro, condutor que se recusar a submeter ao teste do etilômetro ou a qualquer dos procedimentos previstos do artigo 277. E, ó, lembra lá, ó, e não apresentar sinais ou apresentar apenas um sinal de alteração na capacidade psicomotora. Aí é o famoso 75790, artigo 65A do CTB. Nesse caso, a autuação é pela recusa ao teste do etilômetro, que vale lembrar, é sempre importante frisar, aqui na recusa, né, inclusive isso já foi objeto de discussão judicial, o Supremo Tribunal Federal já se debruçou sobre o tema e entendeu que não há violação ao princípio da presunção do estado de inocência ou de produção de provas contra si mesmo, aquela discussão toda, não tem nenhuma violação a esse tipo de princípio. É um mero procedimento que o condutor, quando adquire a licença para dirigir, ele se compromete a respeitar. Da mesma forma que quando você é abordado, o agente da autoridade de trânsito pede documento de habilitação, documento do veículo, é um procedimento. Você vai dizer, não vou entregar minha habilitação porque eu estou produzindo provas contra mim mesmo. Não tem lógica. Então, assim, o Supremo entendeu, né, inclusive tem parte da decisão que ela é unânime, de que não tem nenhuma violação a esse princípio da não autoincriminação. Vamos utilizar aí o termo correto. Tá ferindo a presunção. Não tem nada disso, cara, nada. Até porque a infração, no artigo 65A, ela não ocorre por presumir que a pessoa consumiu bebida alcoólica, como algumas pessoas defendem. Quando o cara é autuado pela recusa, ele está presumindo que o cara bebeu, e se o cara não bebeu? E por que não fazer o teste, se não bebeu? Qual o problema de fazer o teste? Não é? Então, assim, quando o cara não faz, me parece um tanto óbvio, né? Porque bebeu, né? Isso é óbvio. Mas o texto da lei, o contexto normativo, não presume isso. O contexto normativo presume a infração é a seguinte, ó, é pela insubmissão ao teste, é pela não realização ao teste. Está presumindo que o cara está fazendo, é pela insubmissão ao procedimento. Da mesma forma que você, se você fosse abordado por um agente e dissesse assim, documento de habilitação, documento de veículo, vou dar não entregue de jeito nenhum. Está se presumindo que esse veículo não está licenciado ou que o cara não está habilitado? Não, isso aí pode até ser constatado depois. Mas a infração vai ocorrer, acho que eu até já gravei vídeo sobre isso aqui, dá uma olhada depois na playlist, lá do artigo 238, que é a infração por recusa à entrega de documentos, né? Então a infração não ocorre por presumir que o cara não é habilitado ou que o veículo não está licenciado. É pela não entrega, pela negativa da entrega daqueles documentos. Então, assim, não tem muita sustentação isso aí na prática, né? Quarta hipótese aqui, ó. Condutor dirigindo o veículo com incapacidade física ou mental temporária que comprometa a segurança no trânsito, autua no artigo 252, inciso 3. Sei lá, o condutor está com o braço quebrado. Está aqui as hipóteses do quando não autuar. Vamos lá para as definições e procedimentos. Essa coluna aqui é importantíssima para compreender melhor esse tipo infracional aí, viu? Bora lá, primeiro, a definição que é etilômetro é o aparelho destinado à medição do teor alcoólico no ar alveolar. Segundo, o que é alveolar? Ar alveolar, né? Fica tudo junto aí. Ar expirado pela boca de um indivíduo originário dos alvéolos pulmonares. Terceiro, do resultado do teste do etilômetro, chamada medição realizada com MR, deverá ser descontada a margem de tolerância, que será o erro máximo admissível conforme legislação metrológica, de acordo com tabela de valores referenciais constante em normativo do CONTRAN, resolução 432 de 2013 do CONTRAN, dá uma conferida lá nela que tem isso aí, tá certo? Tem até vídeo sobre isso, numa série, uma playlist anterior que eu havia feito, que era uma playlist sobre resoluções do CONTRAN. Eu gravei lá a resolução 432, dá uma conferida lá, depois você tem essa resolução também, se você quiser se aprofundar no assunto. Para se constatar a alteração da capacidade psicomotora do condutor, deverá
ser considerado não somente um sinal, mas um conjunto de sinais que comprovem que ele se encontra sob influência de álcool, podendo ainda serem utilizados prova testemunhal, imagem, vídeo ou qualquer outro meio de prova em direito admitido. Quinto, os sinais de alteração da capacidade psicomotora estão descritos em normativo do CONTRAN e devem constar no AIT, que é o auto de infração de trânsito, ou em termo específico que acompanha o auto. Pode estar no campo de observações. O que é que não pode? O agente autuar no artigo 65 e não ter nada disso. Não ter nenhuma descrição do sinal, nada. O que é que ocorreu aí? Um erro de tipificação. A autuação deveria ter sido lá no artigo 65A, já que houve a recusa, né? Se não tem sinal nenhum e o cara não fez o teste, então seria lá no artigo 65A. Ah, ele não quis fazer o teste, vou fazer aqui no 65, certo? Mas tem algum sinal? Não, nenhum, então 65A. Sexto, quando o teste do etilômetro apresentar valor igual ou superior a 0,34 mg de álcool por litro de ar expelido de ar alveolar, aqui, ó, descontando mais de erro, dá 0,3, né? Ou quando o condutor apresentar 2 ou mais sinais de alteração na capacidade psicomotora, não fez o teste, mas ele está com hálito etílico, vermelhidão nos olhos ou desordem nas vestes, está agressivo, enfim. Aí nesse caso, ó, 0,34 ou 2 ou mais sinais, caracteriza-se também a infração penal lá do artigo 306 do CTB. E o condutor deve ser conduzido à autoridade competente, ou seja, tem que ser levado para a delegacia para que sejam adotadas as providências de polícia judiciária nesse caso. Ele vai responder criminalmente. Sétimo aqui, ó, em caso de não apresentação do condutor habilitado, o veículo deverá ser encaminhado ao local definido pelo órgão autuador, aquele que eu já havia explicado no começo. A medida administrativa aqui é a retenção do veículo até a apresentação de um condutor habilitado e sóbrio, e não se apresentando ninguém, um abraço, remove o veículo. É vedado, ou seja, é proibida a lavratura simultânea de auto de infração com base nos artigos 165 e 165A, na mesma abordagem. Exemplo, o cara foi abordado, vamos fazer o teste? Não, vou não. Aí o agente vai lá, não tem nenhuma alteração, de repente ali, de alteração, não tem nenhum sinal de alteração na capacidade psicomotora, o agente vai lá e faz a autuação no 65A. Daqui a pouco o cara diz, eu quero fazer o teste. Aí o agente vai e oferece o etilômetro, o resultado dá 0,11. Vou fazer um 65 também. Não cabe, você já fez a primeira, está feita a autuação. 9. O condutor deverá submeter ao teste ou exame solicitado pelo agente da autoridade de trânsito no momento da abordagem, cuja recusa a qualquer deles sujeitará o infrator à infração no 65 ou 65A do CTB, conforme o caso. Qual é a diferença? Não tem nenhum sinal, no máximo um sinal, artigo 65A. Tem 2 ou mais sinais, artigo 165 e delegacia. 10. Será considerado como recusa a simulação de sopro por parte do usuário durante o teste do etilômetro, aquele cara que fica disfarçando que está soprando, né? Enfim. O que poderá configurar a infração do 165 ou 165A também, conforme o caso, da mesma forma do exemplo anterior. 11. É permitida a lavratura de infração no artigo 65 no caso de atendimento a sinistros de trânsito, olha lá, desde que seja possível ao condutor realizar o teste ou apresente 2 ou mais sinais de alteração na capacidade psicomotora. Nesse caso, o horário da infração é o horário em que efetivamente foi realizado o teste ou quando se constatou os sinais, né? Sendo que o horário do sinistro deve ser registrado no campo de observações. E 12, em caso de reincidência no período de 12 meses, aplica-se a multa em dobro aí para a autoridade de trânsito, né? Algumas informações complementares aqui, ó, para a gente fechar. 1. Relativamente aos crimes de trânsito, conduzir o veículo automotor sob influência de álcool, capacidade psicomotora alterada em razão do álcool, pode se constituir, conforme o caso, em elementar dos tipos penais dos artigos 306 e 310 do CTB, além de qualificadora para os crimes de homicídio culposo na direção do veículo automotor e lesão corporal culposa na direção do veículo automotor. E segundo, a produção de eventual contraprova, que está prevista lá no parágrafo 2º do artigo 306 do CTB, é de responsabilidade exclusiva da Polícia Judiciária em momento posterior à apresentação do preso, ou seja, é o cara que fez o teste, o resultado de igual ou maior que 0,34. Aí ele quer fazer contraprova, porque, no crime do artigo 306, o parágrafo 2º tem direito à contraprova. Aí é com a Polícia Civil e não mais com o agente da autoridade de trânsito. E por fim, nós temos aqui exemplos de informações que devem constar no campo de observações. E a depender da situação, tem informação obrigatória para ser incluída aí. Como, por exemplo, no caso da recusa, né? Se ele tiver 2 ou mais sinais, tem que descrever, tem que ter necessariamente lá a marca do etilômetro que foi utilizado, né? Que foi ofertado a ele, né? São informações que tem que constar necessariamente. Primeira observação aqui, ó. Exemplo de informação, né?
Condutor realizou teste de etilômetro, tendo como resultado 0,20 mg de álcool por litro de ar alveolar. Etilômetro aferido pelo Inmetro. Segundo, condutor se recusou a submeter ao teste do etilômetro marca tal, modelo tal e número de série tal, apresentando 2 ou mais sinais de alteração da capacidade condutora, conforme o termo de constatação que acompanha o AIT. Então, são exemplos aí de informações que devem necessariamente constar no campo de observações do auto de infração, a depender da situação. E essa foi a ficha de fiscalização da infração do artigo 65, foi pedida por algumas pessoas que acompanham aqui o canal Sala de Trânsito, está aí para você. E se vocês quiserem ter acesso a essa ficha, a todas as outras fichas do Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, sem precisar baixar nada, sem precisar instalar nada, é muito fácil. salatrans.com/mbft, você cai direto lá no site da gente, vai lá dar uma conferida, tem todas as fichas do Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, sem precisar baixar nada, instalar nada. E se você quiser, tem lá a opção de você fazer o download também de todo o manual de fiscalização para você, tá bom? Ficou com dúvida, concorda com algo, discorda de algo, fique à vontade, vá deixando aí nos comentários. Você que nos acompanha aqui no canal já sabe, deixou sua dúvida nos comentários, a gente vai tentando te ajudar de alguma forma, beleza? Eu agradeço muitíssimo a você que me acompanha até aqui, um grande abraço e até a próxima.